Para você ligado na programação do Abordo Notícias, a informação está na tela. Ministros do STF estão apavorados com a Magnitsky, é o que revela jornal. Congressista experiente confidenciou relato sobre membros da Suprema Corte. Eu vou só dar um pulinho ali na frente e já volto nessa matéria. Ministros do STF tentaram contato com os Estados Unidos para mapear a retaliação. Sabe assim? Sabe assim? Será que eu tô aí na fita? Sabe? Será que eu tô na fita? Quem tá na fita? Sabe? Mandaram uma espécie de emissários, tá? Mandaram emissários para poderem descobrir como é que está a situação de cada um. Já eu vou voltar aqui no desespero dos ministros, tá bem? Com a independência do judiciário alçada, a moeda de troca no tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ministros do Supremo Tribunal Federal tentaram, eu tô lendo a matéria aqui da Veja e tem uma, né, a Veja joga mais à esquerda, né? Tentaram, nas últimas semanas, contratar extraoficialmente, ou contactar, né? Extraoficialmente, autoridades americanas para saber se podem estar em uma segunda etapa da retaliação da Casa Branca. As abordagens envolvem contatos com congressistas republicanos e também integrantes da academia, mas foram infrutíferas. A avaliação é de que poucos têm acesso real aos planos de Donald Trump, que condicionou a flexibilização das tarifas impostas ao Brasil ao fim do que classificou como caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Criada no governo de Barack Obama, a Magnitsky originalmente mirava governo autocrata da Rússia, que havia prendido um informante que descobriu desfalques milionários em uma empresa e acabou morrendo em condições suspeita sob custódia da Rússia, mas foi ampliada para impor sanções migratórias e restrições patrimoniais, como o congelamento de ativos a cidadãos estrangeiros envolvidos em corrupção ou graves violações dos direitos humanos. Sobre a alegação de que Alexandre de Moraes promoveu tais graves alegações dos direitos humanos, promovendo supostas prisões arbitrárias, olha só, supostas, né? É tudo dentro da lei, né? Veja, tudo, né? Então, o que acontece? Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro bloquearam, né? E bloqueando os bens de cidadãos brasileiros naturalizados americanos, Moraes foi enquadrado na legislação. Então, meus queridos, só voltando aqui, né? A matéria dá uma... Eu não gosto muito de ler as matérias da Veja aqui para você por conta da abordagem, tá? E a gente tem que ficar pulando, porque às vezes tem pessoa que não entende, né? Que a gente tá lendo uma matéria, pensa que sou eu que estou tirando isso daqui da cabeça. E não é, às vezes a gente tá lendo, aí fica nessa trupicação, porque é as palavras, sabe? Mas vamos aqui ao tema principal aqui. Ministros do STF tentaram contato com os Estados Unidos para mapear o que a Veja, olha as palavras, está chamando de retaliação, mas não conseguiram sucesso, foram infrutíferos. Não adianta mandar emissários. Eu tenho adotado aqui uma palavra que é o seguinte: não adianta pôr mais coluna, Babilônia vai cair, não adianta pôr mais coluna. Entendeu, meus queridos? Babilônia vai cair. Quanto mais tentam fazer gambiarra, tentam fazer discursos, tentar usar influência, mandando emissários lá nos Estados Unidos, não adianta. Babilônia vai cair. Não adianta pôr mais coluna. Não adianta solidificar. E é tanto, meus queridos, que não foram felizes, né? Foram infelizes aí na tentativa
de conseguir informações lá nos Estados Unidos da América. E a reportagem que a gente tem agora da Oeste, né? Reagindo aí, se eu não estou enganado, a reportagem da Folha de São Paulo. Ministros do STF estão apavorados. Apavorados! Com a Magnitsky, é o que revela o jornal. Pessoal, ministros correm o risco de nem ter conta em banco. Alguns desses ministros correm o risco de até as esposas serem sancionadas. Não é brincadeira não, tá bem? Não é brincadeira não. Vou ler a matéria e na sequência eu vou trazer aqui meus 5 centavos de contribuição a respeito aí do assunto, tá bom? Então vamos lá então, matéria completa aqui da Oeste, para você que está ligado aqui comigo, curtindo o Abordo Notícias. Chegou até esse ponto do vídeo, comenta 7, o número da perfeição. Deixa o número 7 e o seu comentário. Você é a favor ou contra que a Lei Magnitsky chegue a outros ministros do STF ou só no Alexandre de Moraes tá bom? O que você acha? Ministros do Supremo Tribunal Federal STF estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela Lei Magnitsky. Segundo relatou um político influente com acesso direto a integrantes da corte ao jornal O Globo nesse domingo, dia 10. A fonte da matéria é original aí do O Globo, tá bem? Eu confundi com a Folha de São Paulo porque eu tenho uma matéria da Folha de São Paulo também para falar daqui a pouquinho, tá bom? Segundo o relato, os magistrados estariam em extrema preocupação com eventuais sanções previstas pela legislação. Imagine só isso acontecer no estágio da vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas, disse o congressista à coluna de Lauro Jardim no O Globo. Na avaliação do político, o estágio de vida mencionado na conversa diz respeito ao momento pessoal em que cada ministro se encontra. A expressão foi usada sem detalhar se referia à idade ou à fase da carreira ou ambos. O STF é composto atualmente por 11 ministros, entre eles o mais velho é Luiz Fux, de 72 anos, que deve se aposentar em 28, Carmen Lúcia, 71 anos, que tem a aposentadoria prevista para 2029. Já o decano do STF tem 69 anos e deixará a corte em 2030. Vamos lá, meus queridos. O temor da Lei Magnitsky é maior entre os ministros mais próximos da aposentadoria, é o que sugere a fonte. Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, ambos com idade de 67 anos, se aposentarão em 2033. Alexandre de Moraes, de 56 anos, e Flávio Dino, de 57, em 2043. Dias Toffoli, 57 anos, em 42, Cássio Nunes Marques, 53 anos, e André Mendonça, de 52, se aposentarão em 2047, e Cristiano Zanin, de 49 anos, apenas em 2050. Os prazos de aposentadoria obrigatória são determinadas pela idade limite, 75 anos, para o exercício do cargo. Essa projeção define para cada ministro quantos anos restam de atuação na corte antes do desligamento compulsório. A Lei Magnitsky, de origem norte-americana, prevê punições a indivíduos acusados de violações de direitos humanos ou atos de corrupção, e pode incluir sanções econômicas e restrições de visto. A aplicação desse tipo de medida costuma ter impacto significativo na reputação e na liberdade de deslocamento dos atingidos. Não pode entrar nos Estados Unidos nem para fazer uma escala. Numa viagem, não podem entrar nos Estados Unidos. Mas vamos lá. A matéria do Globo, do colunista Lauro Jardim. Ministros do STF estão apavorados com a Lei Magnitsky. É o que revela o jornal O Estado de São Paulo. Meus queridos, o Estado de São Paulo não, o Globo, perdão.
E engraçado que a matéria trata do seguinte: nesta fase da vida dos ministros, cada um dos ministros já estão com o seu pé de meia formado, equilibrado. Alguns deles já têm uma carreira sólida na advocacia, e esta carreira eles estenderam às esposas. Eu não sei quantos, tá bom? Mas eu sei que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e outros ali tem aquela questão de ter um escritório de advocacia, e algo que aparentemente só acontece no Brasil. O nosso STF autorizou que as esposas possam advogar em causas dentro do STF. Segundo o Gustavo Gayer, você entrava no portal, na página, né, no site aí, na internet do escritório de advocacia da Viviane Barça, esposa do Alexandre de Moraes, e lá dizia que eles eram especializados em STF. Você acha caro um advogado de porta de cadeia? Desculpe a expressão, tá bem? Mas um advogado aí que atua no seu município, um advogado de porta de cadeia, vamos colocar assim, quanto ele cobra para fazer uma defesa aí na primeira instância, no fórum da sua cidade? Quanto um outro advogado cobra para fazer aí uma defesa num tribunal regional, na segunda instância? Quanto um advogado cobra para fazer uma defesa aí no Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância? Imagina no STF, que é a última instância depois da terceira instância, né? Quanto que cobra um advogado para defender uma pessoa? Com as sanções dos Estados Unidos contra ministros e suas esposas, esses escritórios de advocacia, primeiro, a esposa está sancionada junto com o ministro. Não pode ter cartão de crédito, não pode ter cartão de débito, não pode ter conta bancária em bancos que utilizam o sistema SWIFT, o sistema americano. Aí você tem uma restrição financeira. Eles chamam de morte financeira, e esse termo até incomoda o Alexandre de Moraes. Eu vi um vídeo dele muito incomodado com o termo, né, morte financeira. E, meus queridos, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Talvez a mãe até vê, mas não pode fazer nada pelo filho. Nessa brincadeira é que entra aí a fala, né? Imagina nesse momento na vida dos magistrados. Olha só, ministros do STF tentaram descobrir quem está na próxima fase, e tem isso daqui, ó. Presta atenção, ó, no que eu vou trazer aqui para você. Trump avança para sancionar esposa de Moraes após prisão de Bolsonaro. Aí nós vamos escalando um pouquinho mais. Essa semana, 7 pessoas podem ser sancionados aí pela Lei Magnitsky. Eu não posso te afirmar isso porque vai entender o coraçãozinho de Donald Trump, os interesses de Donald Trump. Os ministros mandaram emissários lá e não conseguiram descobrir quem serão os próximos, tá bem? Quem serão os próximos aí a serem sancionados pela Suprema Corte, pelos Estados Unidos, tá bom? Mas, meus queridos, o que acontece é que, sendo sancionado mais ministros, sendo sancionadas esposas, acabou para ministros da Suprema Corte. É como eu estava dizendo para vocês, o Alexandre de Moraes se tornou um fardo, se tornou um peso, está sendo, de uma certa forma, insuportável carregar Alexandre de Moraes nas costas. Está sendo insuportável o peso de Alexandre de Moraes. E ministros já entraram em parafuso. O ministro presidente da Suprema Corte, por exemplo, está há 9 anos
o que separa ele do atual momento da aposentadoria, 9 anos para se aposentar na Suprema Corte. E o que acontece? Ele já fala em se mandar da Suprema Corte agora, em setembro, quando vence o mandato dele de presidente da Suprema Corte. Então, o que acontece? O ministro Luiz Roberto Barroso, fazendo uma análise sobre a atual situação, ele está preferindo sair fora e se aposentar, faltando 9 anos. Mas o que acontece com Luiz Roberto Barroso? Ele tem família vivendo nos Estados Unidos, que já perderam o visto. Ele tem patrimônio nos Estados Unidos. Eu fiz um cálculo aqui, ganhando o que ele ganha na Suprema Corte, teria que trabalhar aí pelo menos uns 60, 70, entre 70 e 80 anos para ter uma casa lá nos Estados Unidos, no valor da propriedade que ele tem lá, algo em torno de 22 milhões, ganhando livre ali aproximadamente 35 mil. Você imagina, em 10 anos, ele tem, em um ano ele tem 300 mil, né? 360 mil aproximadamente. Quantos anos levaria para ele ter 22 milhões sem gastar R$1 do salário? Então é um patrimônio muito alto, muito alto. Então não compensa, né, ficar na Suprema Corte e perder o patrimônio lá nos Estados Unidos. Então Luiz Roberto Barroso já entrou em parafuso, e não somente ele, mas olha só, ministros estão apavorados com a Lei Magnitsky, é o que revela o jornal O Globo. Aqui, ó. Vai sobrar para as mulheres. Não só a Viviane Barsi, mas também para as esposas de outros ministros que serão sancionados também com a Lei Magnitsky. Eu não sei te dizer quem. Eles tentaram, mas não conseguiram. Tentaram mandar emissários lá nos Estados Unidos, não conseguiram. Tá bom? E aqui, ó, eu estava ansioso para a gente chegar nesse momento aqui, que eu quero destacar para você aqui que se liga com a gente. Essa matéria é da Folha de São Paulo. A própria Folha de São Paulo deu essa tuitada aí. Sanção de Trump extrapola Moraes e coloca o STF sob pressão inédita. Não imediata, imediata e inédita. Eles estão vivendo sob pressão. Uma panela de pressão já chegou até, caiu no colo de ministros da Suprema Corte. A situação não está fácil, como eu disse para você, está se tornando intragável e insuportável carregar o peso de Alexandre de Moraes nas costas. Quem está lá ainda defendendo? Gilmar Mendes. Ali está defendendo Moraes e passando aquele pano. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também aqui no nosso programa. Segundo a reportagem do jornal A Folha de São Paulo, embora as sanções impostas pelos Estados Unidos via Lei Magnitsky sejam direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, a medida teria efeitos que vão muito além da pessoa do ministro e colocam o Supremo Tribunal e todo o judiciário brasileiro sob pressão sem precedentes, é o que diz aí o jornal. A sanção citada foi aplicada pelo governo do então presidente Donald Trump com base na Lei Magnitsky, legislação norte-americana voltada a punir violadores de direitos humanos e agentes de corrupção, é o que diz aí o jornal. Antes da imposição de medida, os Estados Unidos havia proibido a entrada de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal no território americano. Em seguida, associou-se um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros como retaliação indireta. A sanção foi considerada por especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo um ataque à soberania nacional e à integridade das instituições judiciais brasileiras. A própria corte reagiu com veemência, emitindo nota reafirmando que não se desviará da sua missão
Constitucional que continuará a julgar com independência, né? Uns verdadeiros santos. Frases durante a sessão de abertura do semestre do Judiciário reforçaram a importância da independência judicial como pilar do Estado de Direito, tudo pela democracia, né? Vamos lá. Aqui. Deixa eu só dar uma conferida aqui, peraí. Então, meus queridos, o que acontece? A sanção de Trump extrapola morais e coloca o STF sob pressão inédita, é o que está afirmando a Folha de São Paulo. O que nós estamos vivendo nesse momento, tá? É algo inédito no Brasil, é inédito até para os Estados Unidos da América. É a primeira vez que os Estados Unidos utilizam a lei Magnitsky para sancionar violadores de direitos humanos. Então isso é novidade para os Estados Unidos. Eles utilizavam a lei Magnitsky para outras situações, corrupção, agora de violações de direitos humanos. É a primeira vez que eles utilizam a lei, é inédito, tá? E nessa situação, meus queridos, o que acontece? A pressão está grande, porque ela está extrapolando morais. Ministros estão pressionados, estão apavorados com o que vem por aí. Como eu disse para você, eles, né, fizeram piadinhas, foram irônicos, acabaram em um determinado momento da história fazendo brincadeirinhas, emitindo sorrisinhos de canto de boca, enfim. Mas agora chegou a hora da pressão, tá? Agora é a hora da pressão. Estão se sentindo pressionados, estão se sentindo impactados. As sanções podem extrapolar morais e cair no peito de alguns ministros. E mais uma vez eu volto naquela situação dos escritórios de advocacias que pertencem às esposas. Viviane Barsi pode ser a próxima, e ela, tá? Além de ser sancionada, outras mulheres de demais ministros também podem sofrer sanções dos Estados Unidos da América, tá bom? E tem um ministro que insiste, que continua, tá? A defender o Alexandre de Moraes. O nome dele é Gilmar Mendes. Ele reconhece que houve excesso em decisões, mas mantém a blindagem ao ministro Alexandre de Moraes. Este daqui é mais um que pode ser sancionado. Há rumores que o Barroso, por ser presidente da Suprema Corte e aceitar que o Moraes faça tudo o que ele está fazendo, tá bem? E o que acontece? O Gilmar Mendes agora continua aí a passar um pano danado para o Alexandre de Moraes. Segundo a coluna publicada em 10 de agosto, nesse último domingo, o jornal O Globo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, reconheceu em conversas com políticos, advogados e empresários ao longo da última semana que algumas decisões do colega, o Alexandre de Moraes, podem ter ultrapassado os limites. Ou, nas palavras do colunista, excedido a razoabilidade. Apesar desse reconhecimento, Gilmar Mendes reafirmou seu apoio e também solidariedade a Alexandre de Moraes. A postura descrita como uma blindagem se mantém firme, mesmo diante de sanções recentes impostas pelos Estados Unidos ao ministro sobre acusação de violações de direitos humanos e também de restrições à liberdade de expressão via lei Magnitsky. Gilmar também criticou as sanções, classificando-as como uma possível interferência na soberania brasileira. Ele enfatizou a importância do papel de Alexandre de Moraes na preservação da democracia, especialmente em decisões relacionadas aos inquéritos das fake news
e ao que foi interpretado como uma tentativa de golpe após as eleições de 2022. A atitude de Mendes pode ser vista como uma harmonia estratégica, admite os excessos apontados, mas sustenta internamente a coesão entre os ministros do STF, evitando abalos institucionais em um momento de tensão externa e controvérsias judiciais de grande repercussão. Ai, gente. Essa semana a gente trouxe vídeos aqui destacando que o ministro Gilmar Mendes é quem manda, aí segundo Gustavo Gaia, no STF, e que elegeu um para-choque, o ministro Alexandre de Moraes. A ponta da lança seria o ministro Alexandre de Moraes. Por isso que você vai ver esses ministros mais velhos, esses ministros mais antigos aí na Suprema Corte, passando um pano aí para o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, sendo solidário, blindando o ministro, e Gilmar Mendes está nesse papel. Só que, meus queridos, eu estava acompanhando, né, e venho falando disso há dias, parlamentares lá na União Europeia, os parlamentares da União Europeia, no caso nós temos um parlamentar de direita de Portugal, vai levar até o Parlamento Europeu e também o português para sancionar o ministro Gilmar Mendes dentro de Portugal. Lembrando que se a chegar sanções a Gilmar Mendes, a esposa do Gilmar Mendes mantém um escritório de advocacia e pode ser sancionado tanto Gilmar Mendes quanto a esposa, pela mesma maneira que o Alexandre de Moraes foi sancionado. Lembrando que a pressão vinda dos Estados Unidos, ela continua, tanto da Casa Branca quanto do entorno, ainda continua toda a pressão em torno do nome de Alexandre de Moraes. Nós tivemos nessa semana, só para recapitular, falamos muito disso, a questão da embaixada americana que repostou uma publicação do 02, né, ou o número 2, dentro do Departamento de Estado americano, que lá nós temos o Marco Rubio, que é o secretário, e o nome, né, de número 2 dentro desse departamento, simplesmente diz que Alexandre de Moraes destruiu a relação dos Estados Unidos com o Brasil, tá? Simplesmente destruiu a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Nós temos o Jason Miller, que é um conselheiro de Trump. Ele não tem, gente, um cargo, presta atenção, ele não tem um cargo formal, mas participou de todas as campanhas, as 3 campanhas do Trump, a primeira que o elegeu, a segunda que ele não foi eleito e agora a terceira que ele ganhou. Então, lá estava o Jason Miller, e o Miller foi para cima agora do ministro Alexandre de Moraes. Não vou parar até Bolsonaro ser livre, é o que diz o conselheiro de Donald Trump. Em tom de ameaça, Jason Miller fez uma primeira publicação dizendo: libertem Bolsonaro, ou então a ex-presidente está em prisão domiciliar. Ali a timeline ali não segue, né? A headline ali não segue. Mas eu vou trazer aqui para você a informação abaixo. Aqui, o conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele declarou nesse domingo, dia 10, portanto ontem, que não vai parar ou desistir até que o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, esteja livre. Atualmente ele está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira, dia 4/8, decretada pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. A declaração na rede social X, o antigo Twitter,
foi em resposta a um integrante que declarou que é mais importante o impeachment de Alexandre de Moraes do que libertar Bolsonaro. Em tom de ameaça, em uma primeira publicação, mas sem citar Moraes, o ex-estrategista da campanha de comunicação de Trump escreveu: libertem Bolsonaro ou então... Em resposta a uma reportagem do jornal O Globo, na qual afirma que outros ministros estão apavorados com a possibilidade de serem enquadrados na Lei Magnitsky, este é um episódio na escalada de tensão entre Brasil e os Estados Unidos. Em 30 de junho, Moraes foi sancionado pelo governo americano com as medidas que bloqueiam bens e também contas nos Estados Unidos e proíbe a entrada em território norte-americano. Então, meus queridos, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, nesse momento, que o cerco está se fechando. A situação está ficando muito forte e muitos brasileiros estavam aguardando o Trump ser eleito, estavam aguardando o Trump tomar posse. Trump tomou posse, estavam aguardando aí as sanções ou as atitudes do governo norte-americano. Aí você pergunta: Fábio, você é favorável às sanções de 50% dos Estados Unidos? Aquilo que os Estados Unidos está fazendo contra os ministros, contra o Brasil? Não, não sou favorável. É por isso que eu votei em Bolsonaro. Eu não votei no Lula, porque eu queria um país livre, um país com bom relacionamento, e é o que nós não estamos tendo. Sanções ao ministro Alexandre de Moraes, quem me dera a gente tivéssemos uma outra história. Ministro sendo premiado nos Estados Unidos, ministro dando palestra em congressos internacionais, em congressos gigantescos lá nos Estados Unidos, sendo homenageados, sendo, de uma certa forma, um exemplo para o mundo. Mas não é o que nós estamos vivendo nesse momento. Sabe o que acontece? Autoridades internacionais, pessoas do mundo inteiro vão olhar para o Brasil e o que eles vão ver? Um país onde se tem 11 ministros da Suprema Corte, apenas 3 não foram atingidos pela perca do visto americano. Apenas 3 se salvaram. 8 tomaram bomba. 8! Aí nós temos o PGR, Procurador-Geral da República, idem, tomou bomba. Nós temos o ex-presidente do Senado Federal, perdeu o direito de entrar nos Estados Unidos. Nós temos o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, além de perder o visto junto com todo mundo, também sofreu a Lei Magnitsky, chegou com tudo, que é o ministro Alexandre de Moraes, e é o futuro presidente da Suprema Corte também. Nós temos agora o afastamento, a entrega do cargo, através aí do Luiz Roberto Barroso, assume Fachin por 2 anos, e nós já podemos dizer, daqui 2 anos, quem será o presidente da Suprema Corte chama-se ministro Alexandre de Moraes. E é aí que eu quero ver o que vai acontecer com esse Brasil. Nós temos 2 anos para poder tirar esse peso da Suprema Corte. Até aqui você está compreendendo? Então vamos tocando o barco para frente aqui no nosso jornalismo independente. Tem o Pix aqui, se você puder colaborar, se você puder ajudar o programa, qualquer valor que você mandar aqui será muito bem-vindo. Desde que vindo de coração, você faça isso por amor a esse programa. Qualquer valor via Pix aí ajuda.
11 952 753898. E você chegou até aqui, comenta 35. Comente 35. Pessoal, vamos dando sequência aqui, então, na programação. Olha só, o que Eduardo Bolsonaro diz. Os Estados Unidos foram só o primeiro país, não vou parar. Eu tenho falado aqui, eu me recordo muito bem, que havia, né, essa possibilidade do Eduardo iniciar uma espécie de uma espécie de caminhada aí pelos países, tanto os Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e outros países aí também da democracia mundial, onde eles estariam contando o que está acontecendo no Brasil. A própria Michele Bolsonaro seria inserida nesse contexto, né? Então, o que acontece? Havia esse projeto. Porém, o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos, ameaçaram prender o passaporte dele aqui no Brasil, ele acabou não vindo ao Brasil e ficou lá nos Estados Unidos, a coisa piorou. Obviamente agora, se ele aparecer por aqui, vão querer não só reter o passaporte dele, assim como também a liberdade dele, prendendo ele. Já prenderam o pai dele dentro de um processo que envolve mais ele do que o próprio pai, não é? E prendeu o pai dele. O pai dele tá preso, né? Você sabe, né? O Bolsonaro tá preso, né? Você não tá vendo ninguém fazendo nada, né? Se você deve estar igual eu, né? Cadê o povo que falou que se prendesse o Bolsonaro ia ter guerra civil? Não estou dizendo que é pra ter guerra civil, não, hein? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas cadê o povo? Os caminhoneiros não iriam parar? O agro não iria parar? Ó, você me desculpa. Você me desculpa. Vai lá na frente do condomínio do Bolsonaro. Tá tendo manifestação lá? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo na Paulista no dia de ontem, domingo? Teve manifestação na Paulista? Teve a semana passada. O domingo passado bombou de gente, né? Lotou. Aí, eu te pergunto, só vai ter se o Silas Malafaia convocar? Ninguém mais vai fazer nada, não. Não, meu amor, o Bolsonaro não está só de tornozeleira eletrônica, não. Bolsonaro teve a prisão decretada. Bolsonaro está preso. Ele está preso em casa, numa prisão domiciliar, mas ele é preso sem julgamento, sem condenação. Cadê o povo? Não diziam que os caminhoneiros iriam parar, que o agro iria parar, que o povo ia pra rua, tava todo mundo até com medo de uma guerra civil por questão aí dos apoiadores do Bolsonaro que iriam pra rua. Cadê o povo? Eles estavam semana passada na Paulista, Fábio. Aí agora só vão quando o Nicolas chamar, quando o Malafaia chamar. É desse jeito. É assim que funciona mesmo. É desse jeito. Lembram? O povo vai pra rua, vai ter aí uma espécie de guerra civil, porque não sei o que, não prenda o Bolsonaro. Prenderam. Ou você está esperando o quê? O Bolsonaro ser condenado por golpe de Estado, ser levado para uma cela fria? Não, o Bolsonaro já está preso, meu amor. E você não caiu a ficha. Ok, já que é para esperar o Silas Malafaia e os demais, cadê eles então para convocar mais manifestações? Cadê-los? Cadê eles? Outra coisa, não era um movimento do povo pelo povo? A conversa até semana passada era essa. Não, é um movimento que começou pequeno, mas aí vai ter um movimento grande no domingo. Aí por que os pequenos acabaram? Ah, tá tendo o buzinaço. Ok, tá tendo. Mas prenderam o Bolsonaro, fizeram uma manifestação, foram para frente da casa do Bolsonaro, tem aqui os 2 dias que foram, o terceiro dia a gente nem transmitiu, porque dizem que foi fraco. Cadê? Tô esperando, meu.
Eu achei que o povo ia acampar em frente à casa do Bolsonaro. Eu achei que todo dia ia ter reza lá, oração. Sabe quando eu percebi isso, meus queridos? Quando o Bolsonaro estava quase morrendo no hospital, 10 pessoas, 8, 5, iriam lá todo dia, foram lá todo dia rezar. Você sabe quantos milhões de habitantes tem somente a cidade de Brasília, fora as cidades satélites? Somente Brasília tem 3 milhões de habitantes. Ela é a terceira maior cidade do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Quando o Bolsonaro estava quase morrendo, onde o povo estava? Em casa, dormindo, porque meia-noite tinha oração. Algumas pessoas chegavam um pouco mais cedo. E cadê o povo que não foi lá orar com o Bolsonaro? Ou pelo Bolsonaro, com quem estava lá? Você pode até pensar, ciscar pra lá, ciscar pra cá, ficar brabo, mas me responde. Me responde. E as manifestações? E domingo, que foi ontem, teve alguma coisa na Avenida Paulista? Eu tô falando de Paulista. E Belo Horizonte. E Curitiba. E Rio de Janeiro. Fala pra mim, teve alguma coisa? Prenderam o Bolsonaro, meu amor. O Bolsonaro tá preso. Eu te pergunto, e aí? Vamos dando sequência? Então, segundo Eduardo Bolsonaro, não será apenas os Estados Unidos. Lá na Europa, há um grande movimento contra o Gilmar Mendes. Porque o Gilmar Mendes, a Vossa Excelência, tem um grande acesso em Portugal, tem eventos, empresas que atuam dentro de Portugal. E se tomar uma sanção lá, já era aí para o decano do STF, tá bem? Assim como os demais, pode explodir essa semana aí a tal da Lei Magnitsky. Podemos ter uma semana magnífica, segundo as boas ou as má línguas desse nosso país. Aqui, ó. Esse é Davi Alcolumbre e o destaque aqui ao Meio Independente, tá bom? Tá meio cortando, mas eu vou ler rapidinho, é uma linha só. Alcolumbre passa a ser alvo prioritário da Magnitsky por colaborar com abusos de Alexandre de Moraes. O homem não pauta o impeachment, fica com conversinha pra lá, conversa pra cá. É fato que o homem não pautou o impeachment do Alexandre de Moraes. Tá bem? Não pautou. Então, o que acontece? Ele pode ser o próximo alvo da Lei Magnitsky. O nosso querido, o deputado Gustavo Gaia, não, Gaia daqui a pouquinho. E agora é Jeffrey Schickini. Os Estados Unidos está lutando pelo impeachment do Alexandre de Moraes. E vai sobrar pro lombo do Davi Alcolumbre, tá? Como eu disse para você, a pressão continua forte. Eu vou trazer agora o Dr. Jeffrey Schickini, tá com esse olhão olhando para você e não se assuste não. Isso, agora sim. Vamos lá, vamos acompanhar. O STF está prejudicando uma relação de décadas entre Brasil e Estados Unidos. Por isso, de forma declarada, os Estados Unidos quer o fim do Alexandre de Moraes. Para mim isso ficou bem claro. Vejam essa manifestação pública da Embaixada Americana no Brasil. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. É um único ministro que usurpou poder ditatorial. Olha só, chamaram Alexandre de Moraes de ditador expressamente, ao ameaçar líderes de outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos. Olhem a gravidade disso. Estão imputando ao Alexandre de Moraes o fim de uma relação muito importante para o Brasil, ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. Olha aqui, a Embaixada Americana dizendo que o Brasil, por meio da caneta do Alexandre de Moraes, invadiu território americano, invadiu a soberania americana. É exatamente o contrário da narrativa que pregam para você
aqui dentro do Brasil. A situação é sem precedente e anômala. Nunca o Brasil se submeteu a isso. Justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Olhem isso. Sempre é possível negociar com líderes dos poderes executivos ou legislativos de um país, mas não com um juiz. Olhem só. O governo americano dizendo que a bola é redonda. Juiz não é legitimado a governar. O juiz não deve exercer a governança de um país, que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída, isso os Estados Unidos falando. O usurpador se reveste do Estado de Direito. Olhem isso, chamaram Alexandre de Moraes de usurpador do direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. É exatamente isso. Se alguém conhecer um precedente na história humana, em que um único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de uma nação, por favor, avise. É o que eu tenho dito, o Brasil vive uma situação sui generis. É o primeiro país da história do mundo governado por um juiz. É a primeira ditadura da história do mundo governada pelo poder judiciário. Disse os Estados Unidos: queremos restaurar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Queremos que o Alexandre de Moraes saia do caminho. Foi isso que disse no X a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Para mim, tem-se aqui mais motivos para o impeachment do Alexandre de Moraes. Diariamente surgem motivos para impeachment do Alexandre de Moraes. Agora eu vejo mais 2 dispositivos da Lei de Crime de Responsabilidades presentes para que Alexandre de Moraes seja impeachmentado. Lei dos Crimes de Responsabilidade, artigo 5º, vou para esse aqui direto, ó. 11. Constitui crime de responsabilidade violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. É exatamente isso que a Embaixada Americana acusa Alexandre de Moraes, de ter violado tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. É por isso que eu digo que o Eduardo Bolsonaro não está praticando crime, não está atentando contra o Brasil. Porque o que ele está fazendo é apenas denunciar que o Brasil, através da caneta do Alexandre de Moraes, está violando tratados e convenções internacionais que se comprometeu a cumprir. Isso é uma denúncia legítima, porque inclusive constitui crime de responsabilidade no Brasil, sujeito o autor deste crime a impeachment. Outro dispositivo é esse aqui. 3. Constitui crime de responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a república ao período de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. É exatamente aquilo que a embaixada denunciou, que o Alexandre de Moraes está rompendo uma relação antiga e sólida e saudável entre Brasil e Estados Unidos. Motivo para crime de responsabilidade. E diz a Lei de Crimes de Responsabilidade que os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis de pena de perda do cargo, ou seja, impeachment. Para mim, tá muito claro, mas eu tenho que dizer que, em tese, o ministro poderia, em tese, segundo a lei, incidir nesses artigos do crime de responsabilidade. Cabe ao Senado tomar vergonha na cara, instaurar processo de impeachment e, por 2/3 do Senado, empichar o ministro Alexandre de Moraes, porque, para mim, tá mais do que evidente crime de responsabilidade, inclusive denunciados pela Embaixada Americana. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, professor de processo penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, esse é Jeffrey Chiquini, para você acompanhando aqui, obrigado, valeu. O Dr. Jeffrey Chiquini explodindo tudo, explicando para você. Eu gosto que ele desenha tudo aqui para quem, até para leigo que não, né, só de ouvir já consegue compreender tudo. Fabio, o que adianta os Estados Unidos querer impeachment e aqui no Brasil eles não quererem? Eu sempre falei isso. Eu não gostaria que o Brasil estivesse precisando passar por esse momento, interferência de fora ou ajuda. Eu queria que os nossos senadores tivessem a consciência para resolver os problemas internos do Brasil. Mas já que eles não resolvem,
Mas, Fábio, funciona a pressão? Funciona. E a prova disso é o próximo vídeo que eu vou trazer para você. Funcionou sim. Pressão internacional interferiu no judiciário brasileiro e a PGR recuou. Vou trazer o Gustavo Gaia. Presta atenção nessa história. Preste muito bem atenção nessa história aqui, que o Gaia vai destacar para você que está ligado aqui com a gente no Abordo Notícias. Uma pergunta que não quer calar. Será que realmente uma pressão internacional, da imprensa internacional, de outros países, poderia interferir no julgamento de um caso aqui no Brasil? Resumindo, será que pressão de fora pode mudar os rumos do judiciário brasileiro? Aconteceu um caso essa semana que eu acho que responde essa pergunta. Essa pessoa aqui, ó, Isabela Cepa. Isabela Cepa é uma influenciadora feminista, e eu quero que você grave essa palavra. Ela é daquelas feministas fervorosas de nunca usar gilete e ter cabelo no sovaco. E um dia ela decidiu fazer um artigo sobre uma eleição aqui no Brasil. Nesse artigo, ela disse que o feminismo no Brasil parece que não está dando muito certo, porque afinal de contas, a mulher mais votada para vereadora em BH era um homem. Não é BH, tá bom, gente? É São Paulo, já ele vai corrigir, mas só para você não ficar doidão aí, é em São Paulo, tá bem? Preste atenção. Disse a Isabela, a mulher mais votada é um homem, ou seja, dizendo que homens que acreditam ser mulheres estão roubando o espaço de mulheres de verdade. E olha o que acontece. Feminista ameaçada de prisão por dizer que Erika Hilton é homem, recebe asilo na Europa. A justiça condenou essa pessoa, essa feminista, eu acredito que foi a 15 anos de cadeia, vou ler a matéria aqui, mas foi 25 anos de prisão. A influenciadora e ativista feminista Isabela Cepa obteve status de refugiada em um país europeu. Ela enfrenta processo no Brasil que pode somar até 25 anos de prisão por ter dito em suas redes sociais que a deputada federal Erika Hilton, do PSOL, é um homem. É de São Paulo, né? Vereadora de São Paulo. A Isabela formalizou o pedido de refúgio em junho de 2025. De acordo com o site de notícias feministas Redux, ela conseguiu o status de refugiada com o apoio da Agência da União Europeia para Asilo. O país que acolheu a ativista está em sigilo por questões de segurança. No Instagram, Isabela agradeceu o apoio. Viver como apátrida, sendo perseguida por falar o que penso, significa ser forçada a abandonar tudo de novo. Escreveu, e mesmo sem poder trabalhar legalmente, vocês me deram algo que ninguém tira, o conforto e dignidade. Uma brasileira, ou seja, mais um caso de uma pessoa do Brasil, uma brasileira, que tem que fugir do Brasil por causa de um judiciário que saiu completamente do controle. O problema, ela é esquerdista e ela criticou uma pessoa mais esquerdista ainda, que é a queridíssima Erika Hilton. Olha só, falou que Erika Hilton é um homem, crime, 25 anos de prisão. Olha a loucura que nós estamos vivendo. Falou que Erika Hilton é homem, já basta, 25 anos de prisão. Agora, esse caso tomou proporção internacional. A imprensa do mundo inteiro começou a falar de uma feminista que teve que fugir do Brasil porque ela foi condenada a 25 anos de prisão por ter falado que um homem é homem. Resultado disso. Hoje sai essa matéria que eu quero mostrar para vocês. PGR, isso mesmo, o Gonê, que fala que nunca vai sofrer interferência. Recusa a ação de Erika Hilton contra a feminista que a chamou de homem. Preste atenção. Esse caso da deputada, eu tenho que falar isso, senão eu vou preso, Erika Hilton, já levou vários processos. Ela já processou várias pessoas. E muitas inclusive perderam. Mas quando um processo gerou uma possível prisão de uma feminista que teve que fugir do Brasil para não ser presa pelo sistema judiciário brasileiro, o Gonê voltou atrás. Não teve sanção Magnitsky, não teve visto cancelado, simplesmente a pessoa recebeu asilo em outro país, o que escancarou a podridão do judiciário brasileiro, e a PGR, que já está acostumada a condenar todo mundo que fala a verdade no Brasil, inclusive quando fala que um homem é homem, uma mulher é mulher, agora voltou atrás e disse que o que ela fez não foi homofobia. Olha onde que nós chegamos, gente. Nós tivemos que uma pessoa fugir do Brasil
para não ser presa pelo crime de transfobia, porque ter falado falou uma coisa normal. E o Gonê recuou. O Gonê recuou, o Ministério Público recuou porque tomou proporções internacionais. Onde que eu quero chegar? Sim, um judiciário ensandecido, completamente lunático, repleto de pessoas ideologicamente sequestradas, sim, podem sofrer interferências quando o assunto extrapola as fronteiras nacionais. Quando o assunto se torna capa de revista e jornais no mundo inteiro, mostrando a podridão que se transformou o judiciário brasileiro, eles podem voltar atrás. Quarta-feira, agora, dessa semana, é o dia das alegações finais da defesa do Bolsonaro. Depois das alegações finais, vem o veredito. Depois das alegações finais, virão os votos dos ministros da primeira turma. E dependendo dos votos desses ministros, eu garanto para vocês, a vida deles pode se transformar num inferno ou a gente pode voltar à normalidade. Tudo vai depender do quão disposto eles estão a se agarrar à sua vaidade ou o quão disposto eles estão a voltar à normalidade. Eu não sei, sincero, qualquer que seja o resultado, vai ser muito ruim para eles. Eles estão numa sinuca de bico, não tem como fugir. Um grande abraço, tchau. Gustavo Gayer aqui no programa, para você acompanhando aqui o canal. Entendeu, né? Agora, o que o Gustavo Gayer não observou, que houve sim uma pressão internacional, mas esta menina, essa jovem senhora, essa senhorita, ela é de esquerda. Ela é de esquerda. Embora houve uma pressão internacional, se ela fosse de direita, a pressão internacional teria servido para alguma coisa? Ou não? Houve uma pressão internacional. Primeiro, o que essa menina sentiu, aquilo que nós sempre defendemos. Quando nós defendemos liberdade de expressão, quando nós defendemos ou quando nós somos contra a censura, é pensando também em pessoas como esta jovem senhora. Exatamente. O que a esquerda não entendeu ainda, que uma hora vai dar merda pro lado deles também. Uma hora vai dar cocô na cabeça deles. E deu. 25 anos. 25 anos. Por quê? Porque falou, porque escreveu. Não pegou uma arma, não escreveu perder o mané numa estátua. 25 anos de condenação, gente. Qual foi o crime dela, Fábio? Encaixa, né? Como pedofilia, não, perdão. Homofobia. E outra. Mexeram, né? O crime de homofobia passou a ser um crime de racismo, né, no Brasil. 25 anos de cadeia para uma jovem senhora. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade para agressão, embora essas palavras sejam de Alexandre de Moraes, mas existem leis para isso. Você está aí com o seu canalzinho no YouTube começando, ou você é grande no seu Instagram, não tem que tirar o seu canal do ar, não. Você pague, você assuma as consequências daquilo que você falar. Agora, excluir o teu perfil, excluir a tua conta para sempre, isso não é coisa que se faça. Tá? Mas voltando aqui ao caso da menina. A pressão internacional veio, PGR recuou, mas a menina é de esquerda. Se fosse de direita, alguém está recuando em algum assunto da direita? Não, né? Até agora não. Carla Zambelli está presa, ela vai enfrentar um julgamento aí sobre a extradição. Não é assim, está presa, já vamos mandar embora para o Brasil. Não, calma lá, alto lá. Ainda tem um julgamento para saber se ela vem ao Brasil ou não. E se ela conseguir provar que ela é uma perseguida política. Já era uma banana para a Interpol, uma banana para a justiça brasileira, infelizmente, não é? E se ela conseguir provar? O Eustáquio conseguiu provar
que ele é um perseguido político, que se ele fosse preso seria puramente por um crime político, né? Um crime de perseguição política. Pois é. Para você que está ligado aqui no Abordo Notícias, onde você estiver, o Gustavo Gaia comentou um negócio e eu preciso também comentar com você. Essa semana ela vai ser explosiva, tá? Julgamento do Bolsonaro. A que pé estamos, Fábio? Quarta-feira é o prazo para a defesa de Jair Bolsonaro apresentar as alegações finais. E vindo depois disso, a sentença. Então, quarta-feira é aí o prazo final. Semana explosiva. Lei Magnífica, pode pegar 7, mais a Viviane Bars. Se pegar ministros da Suprema Corte, até as esposas dos ministros vão sofrer sanções. Dizem, né? Eduardo Bolsonaro com Paulo Figueiredo na Casa Branca, acho que quarta-feira, até quarta. Estarão juntos novamente lá na Casa Branca. Quem convocou? O governo de Donald Trump. Então é uma semana que promete. Vai ser uma semana agitada, inclusive nesse canal. Vai ser uma semana bem corrida aqui pra gente desse canal. Agradecendo seu carinho, agradecendo a sua audiência, a sua colaboração também. Preciso de você, preciso da sua moral. O Pix está aqui na tela para você mandar qualquer valor para o Abordo Notícias. Fabio, como é que eu faço para te ajudar, gordinho? Como é que eu faço, meu querido gordinho, para manter o teu programa no ar, para fortalecer o seu canal? Você vai mandar um Pix de qualquer valor via... vai mandar qualquer valor via Pix e assim você vai salvar aqui o nosso canal. 1195-275-3898 para você dar uma moral aqui pro gordinho, e o Pix, qualquer valor aí, salva a pátria do nosso canal. 1195-275-3898. Ajude o Abordo. Eu preciso, gente, dessa moral. Quem já colaborou aqui comigo? Quem se esquece? Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Muito bem, meus amores, mandar um abraço todo especial aqui pra Patrícia. Ela mandou 40 conto. Ei, Patrícia, não faz isso, Patizinha. Vai ganhar 4 beijinhos. Aê, bonita! Obrigado, Deus abençoe você. O Valmiro Rogério da Silva também colaborou aqui com o programa. Valeu, meu querido Valmir, mandou 10. Nosso querido Almir Marques da Silva, esse nunca me abandona, esse está sempre comigo, mandou 10 aqui no nosso canal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Deixa eu mandar um abraço todo especial para Sandra Souza, tava dodói, voltou. Mandar um abraço também para minha querida Glares, ela não pôde ajudar porque tá com um problema lá no Pix dela. Tá bem? Deus abençoe, minha querida, a nossa rainha. Obrigado pela força, pela moral. E você também pode ajudar o canal, pode ajudar esse vídeo. 1195-275-3898. Manda qualquer valor aí pro canal, para fortalecer, para ajudar o gordinho na minha viagem também. 1195-275-3898. Bora lá, meu povo. Bora lá, minha pova. Ajude o canal. Pix tá na tela. Guerreira do bem, amor Brasil, ama a vida com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor.
E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Tamo junto e misturados por